capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Diz assim o texto: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós subiu ao céu, virá do modo como viste subir. Bom, meus irmãos, todos nós temos que reconhecer que a vida cristã não é nada fácil. Talvez algum dia você tenha ouvido alguém dizer que seguir a Jesus é tudo de bom, que seguir Jesus é uma maravilha, que seguir a Jesus é uma história de conquistas e de bênçãos. É verdade que seguir a Jesus é muito bom. É verdade que seguir a Jesus é o melhor caminho que alguém pode escolher. Mas também é verdade que seguir a Jesus implica em batalhas. Que a vida cristã nunca foi, não é e nunca será fácil. A vida cristã ela é cheia de desafios. Há, por exemplo, o desafio de manter a fé em Jesus. Nós vivemos em um mundo que anda na contramão da nossa fé. Nós sofremos tentações diariamente. Nós sofremos pressões diariamente. Nós ligamos a televisão ou nós acessamos a internet e há uma enxurrada de pensamentos e de ideias que são contrários à palavra de Deus. Por isso, manter a fé em Jesus nos dias de hoje já é um grande desafio. Não é à toa que Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque seguir a Jesus é um caminho de perseverança, é um caminho de batalha. Também é um desafio, irmãos, a gente viver a fé em Jesus em comunidade, em igreja. Não é fácil, irmãos, nós sermos uma igreja. A igreja tem seus problemas. A igreja tem o desafio de ser unida apesar das diferenças. Tem o desafio de amar apesar das falhas uns dos outros. A igreja tem o desafio de se perdoar apesar das muitas culpas que a gente faz uns com os outros, das muitas falhas que nós cometemos uns com os outros. Não somente manter a fé, mas viver a fé no contexto da igreja. Nós temos também um outro desafio, que é espalhar a fé. E esse também é um grande desafio, irmãos. É um desafio a gente pregar neste mundo que Jesus é o único caminho, quando este mundo está acostumado a pensar que todos os caminhos levam a Deus. É difícil nós dizermos que Jesus é a única verdade, quando as pessoas estão ouvindo essa história de que a verdade é relativa, de que cada um tem sua verdade, que temos que ser politicamente corretos, temos que respeitar as diferenças e não podemos impor nada. Esse é o discurso do mundo. E agora pregarmos que somente Jesus Cristo salva é um grande desafio.
Quando nós pensamos nesses desafios, irmãos, que nós temos, talvez a gente fique um pouco preocupado, ou quem sabe um pouco desesperado com tudo isso. Como é que nós vamos conseguir transpor esses desafios? Como é que nós podemos vencê-los? Quando a gente olha para o texto bíblico de Atos 1, nós encontramos pessoas, discípulos de Jesus como nós, que também estavam enfrentando esses desafios. Vocês se lembram, irmãos, da história? Jesus começou o seu ministério terreno, seu ministério entre nós, e logo os seus seguidores começaram a surgir. Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Mateus e tantos outros foram cativados pela mensagem de Jesus e passaram a seguir Jesus. Imaginem, meus irmãos, o que aqueles discípulos passaram na companhia de Jesus. Imagine o que deve ter sido os discípulos presenciando Jesus andando sobre as águas. Eles viram Jesus curar toda a sorte de enfermidades. Eles viram Jesus até mesmo ressuscitar o morto. Que privilégio! Eles tiveram a oportunidade, meus irmãos, de ouvirem todas as mensagens de Jesus. Todos os sermões de Jesus eles ouviram. E eles ouviram não somente aqueles discursos públicos de Jesus, mas também os discursos privados. Aquelas palavras que Jesus dirigiu apenas aos seus amigos mais íntimos, não à multidão. Imagine, irmãos, que aventuras, imagine que experiências aqueles discípulos viveram por 3 anos. Mas agora, depois daqueles 3 anos muito intensos, eles viram o seu mestre ser crucificado. Eles viram aquela multidão clamando: crucifica-o, crucifica-o. Eles viram Jesus morrer e ser sepultado. Eles viram também a ressurreição, graças a Deus. Só que Jesus não continuaria fisicamente com eles. João nunca mais poderia encostar sua cabeça no peito de Jesus. Pedro nunca mais poderia dar um abraço no Mestre. Eles não teriam a presença de Jesus fisicamente com eles. E agora? E agora, como é que a gente vai manter a fé, sendo que Jesus não está aqui com a gente, comendo com a gente, andando com a gente, pescando com a gente? Como é que a gente vai manter a fé? Jesus havia dito: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Mas como é que nós vamos fazer isso agora que Ele não está com a gente? O texto que a gente leu, ele nos mostra algumas coisas que Deus fez para ajudar aqueles discípulos. Ele mostra algumas armas que Deus deu para aqueles discípulos, para que eles pudessem vencer os desafios da vida cristã. Eu quero convidar os irmãos a pensarem comigo nessas armas que Deus deu a eles e que Deus dá também a nós, para que a gente vença todos esses desafios que a gente tem. A primeira arma, meus irmãos, é a convicção da ressurreição de Jesus Cristo. Note no verso 3 o que diz o texto. Fala que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino dos céus. A Bíblia fala que Jesus, após ter ressuscitado, Ele apareceu por 40 dias aos seus discípulos, e a discípulos diferentes. A Bíblia fala que mais de 500 irmãos viram a Jesus ressuscitado. Jesus inclusive comeu com eles. Jesus inclusive foi tocado por eles. Jesus realmente ressuscitou. E se tem algo, meus irmãos, que moveu aqueles discípulos a enfrentarem os seus desafios, foi a convicção que ninguém podia tirar deles, de que Jesus ressuscitou. Aquele que foi rejeitado pelos principais dos sacerdotes, aquele que foi condenado à crucificação, aquele que foi sepultado, Ele ressuscitou. Nós o vimos. E é por isso que João pôde dizer assim: nós tocamos a palavra da vida, nós tocamos o verbo eterno, Ele ressuscitou. E é com essa convicção que aqueles irmãos conseguiram prosseguir
na sua caminhada, seguindo a Jesus, porque Jesus ressuscitou. É por isso que Pedro suportou as algemas, é por isso que Paulo suportou os apedrejamentos, é por isso que Estevão morreu glorificando a Deus, porque todos aqueles homens, eles viram Jesus Cristo ressuscitado, e eles tinham a plena convicção de que Jesus está vivo. Jesus ressuscitou, meus irmãos. E a ressurreição de Jesus significa muitas coisas, e uma delas é que Jesus ressuscitando, Ele é vencedor. Jesus venceu. A Bíblia fala que Jesus venceu o mundo. Jesus, lá no Evangelho de João, Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, a vida de Jesus não foi fácil. Jesus nasceu, não foi uma maternidade top do seu tempo. Jesus nasceu enquanto Ele fazia uma viagem. Nasceu de improviso em uma manjedoura. Jesus, Ele cresceu e a Bíblia fala que Ele foi um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Jesus, quando começou o seu ministério terreno, Ele sofreu a oposição do mundo. O mundo se opõe a Jesus, os fariseus se opunham a Jesus. Jesus sofreu a inconstância dos seus seguidores, entre aspas, porque quando Jesus fez um discurso um pouco mais duro, muitos daqueles que diziam segui-lo foram embora. Jesus sofreu com a inconstância de Pedro. Pedro, aquele homem que era capaz de dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que logo depois dizia que Jesus deveria fugir da cruz, que na hora H o abandonou. Jesus sofreu a traição de Judas, aquele que participava das refeições com Ele, aquele que estava na última ceia junto com os 12, o traiu. Mas enquanto Jesus recebia o ódio, Jesus distribuía o amor. Enquanto Jesus era rejeitado, Ele dizia: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Enquanto Jesus era blasfemado, Jesus pronunciava palavras de bênção, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu as tentações, Ele venceu as provações, Ele venceu as dores e os sofrimentos, Ele venceu o mundo, Ele é vencedor. E a ressurreição é a prova cabal da sua vitória sobre o mundo. Mas a Bíblia também fala que Jesus venceu o diabo quando Ele ressuscitou. Lá em Colossenses 2 fala que Jesus saqueou o inferno, que Ele despojou os principados e potestades. Essa palavra despojou é usada na Bíblia quando dois povos guerreavam, aí um povo vencia o outro povo. Então tudo aquilo que pertencia àquele povo vencido era tomado pelo vencedor. Então a Bíblia diz que Jesus despojou o diabo, ou seja, o diabo fazia escravos, pessoas como nós, que pertenciam ao diabo, que estavam escravizados pelo inimigo. Jesus foi lá e venceu o inimigo e nos tomou como despojo da sua vitória. Jesus saqueou o inferno. Nós estávamos nas garras do inimigo, mas hoje estamos na presença de Jesus. Ele venceu o diabo. Na cruz e na sua ressurreição se cumpriu a palavra de Gênesis 3, que fala que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali Jesus venceu. Por fim, irmãos, na ressurreição de Jesus, a Bíblia fala que Ele venceu a morte. A Bíblia fala que a morte é o maior inimigo de todo homem. Da morte ninguém pode fugir, da morte ninguém pode se esconder, mas a Bíblia fala que o túmulo ficou vazio porque Jesus ressuscitou, que a morte não pôde detê-lo, que as algemas da morte não puderam segurá-lo, como disse Pedro em Atos 2. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a sepultura, Jesus venceu o último inimigo, e por causa dele um dia nós também venceremos a morte, nós também vamos ressuscitar para viver para sempre, porque Jesus venceu a morte. Agora deixa eu te perguntar, meu irmão, lembra dos desafios que nós temos na vida cristã? Se Jesus venceu o mundo,
Se Jesus venceu o diabo, se Jesus venceu a morte, será que nós também não podemos vencer em nome dele? Será que nós também não podemos vencer os desafios que nós temos pelo seu poder e pelo seu nome? Nós podemos, irmão, em nome de Jesus nós podemos, porque ele já venceu tudo que era mais difícil. Como é que ele não pode vencer através de nós aquilo que é mais simples? Quando Jesus ressuscitou, irmão, Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O nosso Salvador tem toda a autoridade em todos os lugares do mundo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele é soberano sobre as nossas dores. Ele é soberano sobre as nossas tentações. Ele é soberano sobre a oposição do diabo. Ele é soberano sobre todas as coisas, porque Ele ressuscitou. E foi essa convicção, meus irmãos, da ressurreição de Jesus, uma das armas daqueles discípulos para vencerem seus desafios. Mas o texto bíblico continua, irmãos, e fala que uma outra dessas armas que eles tinham é a atitude de ter comunhão com Jesus. Observe o verso 6 e o verso 7. Os versos 6 e o verso 7 fala assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus e os discípulos estão conversando. Jesus aparecia para eles, ensinava os discípulos. Jesus também parava para ouvir os discípulos. Eles estavam conversando. Aqueles 40 dias foram 40 dias de mais comunhão com Jesus, de mais intimidade com Jesus. E nós também precisamos, irmãos, se nós queremos vencer os desafios da vida cristã, ter uma atitude de comunhão com Jesus, uma atitude de amizade com Jesus, de conversar com o Senhor, de ouvir a sua voz. Sabe, irmãos, quando as fraquezas nos dominam, as fraquezas vêm ao nosso encontro, nós precisamos de comunhão com Jesus, porque Ele é todo poderoso, Ele nos fortalece para passar pelas tribulações. Amém. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós estamos perdidos, sem saber que rumo tomar, nós precisamos de comunhão com Jesus, porque dele vem toda a sabedoria. A Bíblia fala que nele estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos desanimados, querendo desistir de seguir a Jesus, querendo desistir de vir para a igreja, precisamos ter comunhão com Jesus, porque Ele é aquele que disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando as pressões são insuportáveis, quando a gente não aguenta mais tanta pressão, tanto problema, precisamos ter comunhão com Jesus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso rochedo, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando estamos sendo seduzidos pelo mundo, quando parece que o mundo quer levar o nosso coração embora, nós precisamos de comunhão com Jesus, porque Ele é a fonte da água da vida, Ele mata a sede do nosso coração, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas sabe o que eu penso, irmãos? É que às vezes algumas pessoas estão ao nosso lado e a gente não percebe. Às vezes algumas pessoas estão perto da gente e a gente não dá a mínima. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, que estaria do nosso lado até o fim dos tempos. Mas será que nós estamos dando valor a isso? Será que nós paramos para pensar na nossa correria do dia a dia? Na nossa vida cheia de loucura, cheia de estresse, na nossa vida que não para um segundo? Será que a gente se lembra de que Jesus está do nosso lado? Será que a gente dá atenção ao Senhor que está conosco? Ou será que a nossa atenção fica somente com as coisas dessa vida? Fica somente com as nossas próprias preocupações?
ficam somente com os nossos próprios sonhos. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas nós precisamos nos aperceber disso. Nós precisamos desfrutar da companhia de Jesus. É porque aqueles discípulos tinham uma atitude de comunhão com Jesus, é que eles conseguiram vencer os desafios da vida cristã. Mas vamos prosseguir, irmãos, a mais nesse texto. Uma outra arma que Deus dá para esses discípulos é o poder do Espírito Santo. Veja comigo aqui no verso 5. Verso 5 fala assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora o verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, Jesus, quando ele ressuscitou, ele deu 2 mandamentos aos discípulos que pareceram um pouco contraditórios. Porque Jesus deu um mandamento que dizia o seguinte: ide, façam discípulos de todas as nações. Porém, Jesus deu um outro mandamento que era o seguinte, que está até inclusive aqui no verso 4, e lá em Lucas também: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, Jesus mandou os discípulos irem, mas ele falou: vocês vão, mas não agora. Fiquem em Jerusalém mais um tempo, até que vocês sejam revestidos de poder, até que eu cumpra a promessa do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos ter esse ensino sobre o batismo com o Espírito Santo muito claro em nosso coração. Porque a Bíblia fala que todos nós que estamos em Cristo, que um dia recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já recebemos o batismo com o Espírito Santo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 12, 13, quando fala assim: em um só Espírito todos nós fomos batizados, formando um corpo, e a todos nós foi dado a beber de um mesmo Espírito. Então todos nós já recebemos o Espírito Santo. Nós não temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, ele já é nosso. Porém, meus irmãos, o fato de já termos recebido o Espírito Santo não significa que nós não possamos buscar mais do Espírito Santo. É por isso que Paulo falou aos Efésios no capítulo 4: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você ler, por exemplo, Atos 4, você vai ver que os discípulos que já tinham passado pelo Pentecostes, eles foram novamente cheios do Espírito Santo. Eles receberam mais do Espírito Santo. E diz o texto que a partir daí eles começaram a anunciar a palavra de Deus com mais ousadia, com mais intrepidez. Portanto, meus irmãos, se nós queremos vencer os desafios da vida cristã, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Não pense você, meu irmão, que você vai ser capaz de resistir às tentações do mundo, às pressões deste mundo, com base na sua própria força de vontade, com base na sua própria firmeza. Nenhum de nós aqui é capaz de resistir às tentações com base na nossa força de vontade. Nós somente podemos resistir com base no poder do Espírito Santo. Amém. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo luta contra a carne contra o Espírito Santo na nossa vida. Não é a carne contra a nossa força de vontade, porque se for, a carne vai ganhar fácil. É a carne contra o Espírito. É por isso que Paulo falou assim: andem no Espírito, andem no Espírito Santo, só assim vocês vão vencer os desejos da carne. É por isso que ele falou assim: semeiem no Espírito e não na carne. O que semeia na carne vai colher a corrupção, e o que semeia no Espírito vai colher a vida. Está lá em Gálatas 5. É por isso que Paulo fala para a gente se encher do Espírito Santo. A gente só pode viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, se a gente estiver sendo continuamente cheios do Espírito Santo. Não pense também que você pode ser útil na igreja, que você pode ser útil em missões,
que você pode ser útil de alguma forma, com base nos seus próprios talentos, na sua própria capacidade, ou no seu próprio esforço. Você só pode ser útil pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que cantam, aqueles que tocam, a sua música só vai chegar ao coração de alguém pelo poder do Espírito Santo. Aquele que prega, aquele que ensina, o ensinamento só vai criar raiz no coração pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos capacite para servir, nos capacite para viver para a glória de Deus, nos capacite para exercer nossos dons em prol da igreja, em prol do mundo. Não pense também, meus irmãos, que nós podemos fazer esta comunidade, esta igreja crescer com base em nosso próprio esforço, ou com base em nossas próprias estratégias, ou com base em nossos próprios programas missionários. Sabe, irmãos, eu não sou contra estratégias missionárias, são muito boas, as irmãs testemunharam no final de semana. Nós somos contra projetos missionários. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que há poucos projetos e há muita vida. Há poucas estratégias, mas há muita vida transbordante de amor, de fé, de esperança. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que o grande projeto missionário de Atos dos Apóstolos eram os próprios discípulos, que viviam um estilo de vida tão marcante, tão cheio da graça de Deus, um estilo de vida que mostrava Jesus com tanta intensidade, que a própria vida deles era um projeto missionário. E Deus quer que as nossas vidas sejam um projeto missionário. Se nós queremos que essa igreja cresça, que mais pessoas venham conhecer a Jesus por meio de nós, meus queridos, nós precisamos nos colocar diante de Deus e nós precisamos implorar para a presença do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. É somente assim que nós conseguimos. Mas como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Talvez você pergunte. Como que eu posso me encher dele? A Bíblia fala que se um filho pedir pão, o pai não vai dar uma serpente. Se o filho pede uma coisa boa para o pai não vai dar uma coisa boa. Quanto mais nós, Deus não nos dará o Espírito Santo se nós lhe pedirmos. Se nós queremos o poder do Espírito Santo, nós precisamos pedir. Precisamos nos aproximar do trono de Deus e pedir. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu preciso desesperadamente do poder do Espírito Santo. É com base nesse poder que aqueles irmãos puderam seguir e vencer os desafios da vida cristã. Por fim, meus irmãos, a última arma que o texto bíblico nos mostra, além da convicção da ressurreição de Jesus, além da atitude de comunhão com Jesus, além do poder do Espírito Santo, é a esperança da volta de Jesus Cristo. Observe comigo o verso 9 até o verso 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Em outras palavras, esse Jesus que subiu, ele também vai descer novamente. Jesus Cristo vai voltar, meus irmãos. Jesus Cristo virá uma segunda vez. Só que essa segunda vez, Jesus não virá em humilhação, ele virá em glória. Ele não virá numa estrebaria, não virá numa manjedoura, ele virá no trono. Ele não virá para ser condenado pelos homens, ele virá para salvar o seu povo e para julgar o mundo perdido. Jesus Cristo há de voltar, meus irmãos. Essa é a grande esperança da igreja. Essa é a esperança que movia aqueles discípulos a continuarem. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo disse: eu estou à porta. Como ladrão da noite, Jesus Cristo virá.
É por isso que aqueles discípulos perseveravam e venciam os desafios. Agora, irmãos, sabe o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar? A Bíblia fala muitas coisas, mas algumas delas eu quero dizer para vocês. Quando Jesus Cristo voltar, aqueles cristãos que já estiverem mortos, eles vão ressuscitar. E aqueles cristãos que estiverem vivos serão transformados. A Bíblia fala que nós vamos perder este corpo de humilhação, porque esse corpo de humilhação, de dor, de doença, de cansaço, esse corpo será transformado em um corpo que não se corrompe, que não sente dor, em um corpo que não conhece esses limites que a gente tem hoje. Nós teremos um corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus. Aleluia. Isso acontecerá quando Jesus Cristo voltar. Jesus falou que os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Amém. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Além disso, irmãos, quando Jesus voltar, a Bíblia nos ensina que o pecado vai ser tirado de nós. É verdade, irmãos, que nós somos convertidos, mas também é verdade que o pecado ainda habita em nós. Também é verdade que nós ainda temos que lutar contra essa natureza pecaminosa que ainda insiste em querer ressuscitar e em querer tomar conta da gente. E até o último suspiro de nossas vidas nós vamos ter essa batalha, irmãos. Essa batalha contra essa inclinação má que continua, contra essa inclinação que tenta nos afastar de Deus, que tenta nos afastar de orar, nos afastar da igreja. Mas a Bíblia fala que quando Jesus Cristo voltar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. A Bíblia fala que Deus está nos transformando até a imagem de seu Filho, que Deus está moldando nosso caráter até a estatura de Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar, meus irmãos, o pecado será tirado completamente de nós, e nós vamos ser completamente livres para amar a Deus, para amarmos uns aos outros. Não um amor imperfeito como é o amor de hoje, mas um amor que será levado à perfeição quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus voltar, irmãos, o mundo será refeito. Pedro fala que os elementos serão desfeitos e Deus fará surgir novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Deus criará um novo mundo, meus irmãos. E nesse novo mundo, as flores não terão mais espinhos. Nesse novo mundo não haverá mais morte. Nesse novo mundo não haverá nenhuma espécie de dor. Nesse novo mundo não haverá destruição das guerras que hoje nós vemos. Nesse novo mundo não haverá aquelas bactérias, aqueles vírus que são nocivos, que causam doenças. O mundo será refeito, será recriado. E nas palavras de Isaías, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, amém, como as águas cobrem o mar. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o mal será julgado. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, será lançado no lago de fogo e enxofre. E vai se cumprir aquilo que Paulo disse em Romanos 16: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. Isso vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. O diabo será esmagado debaixo dos pés da igreja. O mal será julgado, será extirpado desse mundo quando Jesus Cristo voltar. E por fim, irmãos, o mais impressionante de tudo isso, quando Jesus Cristo voltar, diz lá em Tessalonicenses, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o nosso Rei, com o nosso amado. Aquele que hoje nós vemos com os olhos da fé, nós vamos ver com os olhos da carne. Aquele que hoje nós fechamos os olhos para cantar, nós vamos cantar de olhos bem abertos, porque nós vamos querer vê-lo em toda a sua força, em toda a sua glória. Aleluia. Era essa esperança, irmãos, a esperança da volta de Jesus, que fez aqueles discípulos perseverarem, que fez aqueles discípulos vencerem o desafio. E da mesma forma, essa esperança que tem que nos mover. Eu sei que às vezes as lutas são muito grandes. Eu sei que às vezes os sofrimentos são muito intensos. E parece que a gente não vai aguentar. Não é verdade? Aguente mais um pouco, porque Jesus está voltando.
As pressões eu sei que são muito grandes, porque eu também as sofro. As tentações são muito fortes, eu sei disso. Mas vamos aguentar um pouco mais, porque Jesus está voltando. Dá vontade de desistir, irmãos. Dá vontade de não pôr mais o pé aqui dentro. Mas vamos continuar, porque Jesus está voltando. Essa é a nossa esperança, irmãos. Amém. Por fim, concluindo, como é que nós vencemos os desafios na vida cristã? Com a convicção de que Jesus ressuscitou, com a atitude de ter comunhão com Jesus, com o poder do Espírito Santo e com a esperança de que Jesus Cristo vai voltar. É assim que a gente persevera, irmãos. Toma posse dessas armas, se alimenta com essas verdades, enche seu coração desse Evangelho tão glorioso e tenha uma convicção: aquele que em vós começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém vai tirá-las da minha mão. Vamos perseverar, usando essas armas que o Senhor nos dá e confiando de que Ele vai concluir a obra que Ele começou em nossas vidas. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Aleluia.